Okay, let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Vocês estão empolgados hoje? É isso aí! Que grupo temos hoje aqui? Certo, agora ouçam! Estamos no currículo Recompensa da Honra e... oh meu Deus, eu gosto muito desse grupo aqui, adoro quando as pessoas são apaixonadas pela palavra e vocês são! Sim, você é! Estamos na sessão número 9 e agora passamos da autoridade e vamos falar sobre honrar aqueles do nosso nível, nossos pares. Você está pronto para entrar nisso? Sente aí, vamos lá, certo? Ok, vamos! Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e para adiantar ponha o marcador em Romanos 12. Agora uma pequena revisão aqui. Jesus fez uma afirmação em Mateus, no capítulo 10, versículo 40, vá para lá. Enquanto isso vou revisar. João disse em 2 João 1,8, cuidem para não perderem aquilo pelo que trabalharam, mas para receberem a recompensa completa. Se ele fala de recompensa completa, existe um cenário com recompensa parcial e outro sem recompensa. É interessante para mim que João não diz, ei querido, viva de tal forma para receber a recompensa parcial. Ele não diz isso, ele está falando da recompensa completa. Eu não sei você, mas eu quero tudo, e você? Porque Deus é um recompensador e Ele quer recompensar você. Eu sei, eu sou pai de 4 filhos, eu quero sempre recompensá-los. E eu sei que Deus é assim, Ele quer sempre nos recompensar, amém? Então Jesus disse que a forma de receber uma recompensa no céu está escrito nos evangelhos. Todo aquele que honra Jesus, repitam, honra, tem recompensa completa. Todo aquele que não o honra ou que retém a honra tem uma pequena porção de recompensa e aqueles que o desonram não têm recompensa nenhuma. Jesus disse pouco antes da crucificação, eu vou, em Lucas capítulo 13, verso 35, ele disse, eu vou embora e vocês não mais me verão até o quê? Vocês digam àquela pessoa que eu envio em meu nome, bendito que vem em nome do Senhor. Ou eu vou embora e vocês não me verão de novo, até que honrem aquele que eu envio em meu nome. Por quê? Porque Jesus disse, se eles recebem vocês, me receberão. E se me recebem, recebem aquele que me enviou, certo? Ele está dizendo, se eles honram vocês, então eles me honram, e se me honram, honram aquele que me enviou. Então quando honramos aqueles que Deus nos envia, estamos honrando a Deus. E lembrem, Deus disse em 1 Samuel 2,30, aqueles que me honram, eu honrarei. Então ouçam o que Jesus diz em Mateus 10, do 40 ao 42. Jesus disse, quem honra vocês, honra a mim. Agora na Bíblia de vocês está, quem recebe vocês, recebe a mim. Receber é honrar, digam isso, receber é honrar. Quem honra vocês, honra a mim. Então eu vou ler assim, e aquele que honra a mim, honra ao Pai que me enviou. Quem honra o profeta, ou seja, uma pessoa com autoridade em nossa vida, e falamos disso exaustivamente nas sessões anteriores. No caráter de profeta receberá a recompensa do profeta. Repitam, recompensa. Ele continua, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o que do justo? Recompensa, repitam. E quem dera beber a estes pequeninos, ainda que seja um copo de água, por ser este meu discípulo, pessoas abaixo de nós, em verdade vos digo, de modo algum perderá sua recompensa. Então falamos exaustivamente sobre honrar aqueles que são líderes na nossa vida, que são autoridade na nossa vida. A próxima pessoa de que Jesus fala está no verso 41, ele diz, aquele que honra o justo. E quem é o justo? É a pessoa que está no nosso nível de autoridade. Repitam, no nosso nível. Certo? Há muitas pessoas no nosso nível, e quando honramos pessoas do nosso nível, elas carregam recompensas. Então, eu vou começar contando um testemunho bem legal sobre a recompensa que vem por honrarmos nossos pares. Há anos atrás estávamos num cruzeiro em família e deixa eu compartilhar isso. Os meus 4 filhos, Lisa e os meus 4 filhos, são garotos fantásticos e todo ano Lisa e eu viajamos o ano inteiro, já fazemos isso há quase 20 anos. Eles nunca, nenhuma vez reclamaram. Sabe, então, a paixão minha e da Lisa é abençoá-los de certa forma, e uma das formas que eles amam é levá-los num cruzeiro anual. Então há vários anos os levamos no cruzeiro, eles adoram, porque no cruzeiro eu não uso meu celular, eu não uso computador e tudo mais.
Então tínhamos voltado de um cruzeiro, saímos do porto e liguei para o diretor da nossa equipe. Temos uma equipe muito boa. E ele falando comigo disse: John, eu tenho que falar isso com você e vai ser agora. Ele disse: o pastor fulano de tal em Colorado Springs contratou o fulano de tal da nossa equipe, uma das garotas da nossa equipe. Quando ele disse isso, eu quase fui pro teto. Porque deixa eu falar dessa mulher que trabalha para nós. Ela era responsável por todos os nossos direitos internacionais, ok? E vocês têm que entender isso. Este é um trabalho muito, muito complexo e precisa de muito treino para você se tornar experiente e ficar bom nisso, ok? Nossos livros naquela época estavam em várias línguas e o trabalho dela era facilitar para as editoras globalmente para que publicassem os livros em outras línguas, para que tivéssemos outras línguas, ok? Nós a treinamos por 9 meses, ok? E ela teve que conhecer editoras em países diferentes e tudo isso. E depois de 9 meses, esse pastor vem e contrata ela do nada, sem nem falar comigo. E ainda por cima era amigo meu. Eu fiquei transtornado, muito, muito triste, ok? Então pelos próximos dias, fiquei no meu quarto de oração tentando lidar com minha própria atitude porque eu estava fumaçando com ele, ok? Então dia após dia orando por isso, e finalmente no meu quarto de oração o Senhor diz: você vai perdoá-lo? E eu disse: ok. E ele disse assim para mim: filho, eu quero que você dê a ele o seu relógio. Agora, naquele cruzeiro, estivemos na Jamaica. E na Jamaica os preços são muito bons para relógios, ok? Bem, eu comprei um relógio pela metade do preço da marca Citizen. Era um relógio lindo, movido a energia solar, muito sofisticado. Eu me empolguei muito com isso, sabe? Eu o trouxe para casa, só tinha usado acho que uma vez. E o Senhor disse: eu quero o seu relógio. Eu comecei a rir no meu quarto de oração, depois já gargalhava. Eu disse: Deus, você é extraordinário. Você está tentando proteger a nós dois, tentando me proteger de ser devorado pela ira, ressentimento, tentando proteger nosso relacionamento. Você está protegendo seus 2 filhos. E sabe, eu fiquei rindo daquilo. Então finalmente, depois de passar por tudo isso, eu disse: ok, vou ligar para ele. Então liguei para ele e aconteceu que ele cometeu um enorme erro mental, esqueceu de ligar para mim. Ele disse: John, eu sinto muito. Ele disse: eu faço qualquer coisa para consertar, qualquer coisa. E você não precisa fazer nada, eu te perdoo, ok? Eu te amo. Foi uma lição que nós dois aprendemos, estamos bem, falamos no telefone, tudo ficou bem. E então, no final da ligação, e eu disse: a propósito, eu posso passar no seu escritório algum dia essa semana? Ele ficou um pouco quieto e disse sim. Acho que ele pensou: oh não, e agora? Sabe, mas ele deve ter pensado: tudo bem, já resolvemos. Eu tinha esse relógio. Eu dei o relógio a ele e disse: ouça, enquanto eu orava por você, o Senhor pôs no meu coração para te dar esse relógio. Ele olhou para mim, seus olhos se arregalaram e ele disse: eu não tenho relógio. Eu disse: você está brincando? Não tem? Ele disse: não. Ele disse: eu tenho crido por um relógio. Eu disse: uau! Agora, eu tirei o relógio da caixa onde ele estava, e o pulso dele era bem mais fino que o meu. Então não coube. E eu pensei: meu Deus, eu deixei os elos lá na Jamaica no relojoeiro. Ele disse: não se preocupe, eu resolvo. Eu disse: não, eu vou levar de volta, vou conseguir os elos e depois trago para você, certo? Então tudo ficou bem, sabe? Eu fiquei muito mais próximo deste homem do que jamais tínhamos sido. Não havia nenhuma mágoa, nenhuma ira mais. Eu fiquei muito feliz com tudo, em como Deus tinha tirado esta ira, sabe? Então, alguns meses depois, o colega do RH da minha empresa disse: acabamos de contratar uma nova garota para nossas relações exteriores. O nome dela é Darcy. Bem, se algum dia já houve um ser humano que é um tigre, esse ser humano é ela. Ok? Darcy, eu nunca vi ninguém que tivesse mais paixão que esta mulher para levar o evangelho às nações do mundo, ok? Ela vem para a nossa equipe e sabe o que ela fez nos próximos 9 meses? Eu vou contar para vocês, A garota anterior tinha feito um trabalho muito bom, ok? Ela trouxe nossas traduções, ela fez passarem de 18 línguas para 23 línguas em 9 meses. Então ela conseguiu mais 5 idiomas, entendam? Com 18 idiomas, você aí tem todos aqueles comuns, tem o francês, tem, sabe, vocês entendem, você tem espanhol, tem os comuns, russo. Então quando você quer aumentar, fica mais difícil ter novos idiomas. Bem, ela saiu de 18 para 23, foi um bom trabalho, eu estava satisfeito. Darcy, nos primeiros 9 meses, o mesmo tempo que a outra garota trabalhou, passamos de 23 línguas para 40. 40!
E antes dela ir embora, porque ela chegou até mim e disse: eu tenho que ir às nações do mundo. E sabe o que ela disse? Vou pedir aviso prévio de 6 meses, porque tenho que treinar uma pessoa pro meu lugar. Ela trouxe outra igual a ela, absolutamente apaixonada, e agora ela faz a mesma coisa. E agora já chegamos a 47 idiomas, certo? Então, eu olhava e pensava: que recompensa! Eu honrei aquele pastor, certo? Eu dei o relógio a ele, depois que ele me tratou mal. E Deus me deu 2 pessoas, especialmente a Darcy, e a outra eu creio que ela fará o mesmo, porque ela a treinou. Ele me deu uma recompensa que nos levou, Lisa e eu, de 23 para 40 idiomas, e eu... Uou, que recompensa! Eu pensei, a melhor recompensa? Não há nada melhor. Levar o evangelho, e sabem, Darcy conseguiu idiomas que eu não podia dizer aos nossos parceiros de onde eram, porque se eu dissesse causaria problemas naquela parte do mundo. Em outras palavras, áreas com muita perseguição no mundo, e numa quantidade de 15 mil impressos por ano. Então eu fiquei ali impressionado com a recompensa que Deus tinha me dado, certo? Bem, ainda não tinha terminado. Ele disse: eu vou te dar outra recompensa. Você tem o bolo, vou te dar o glacê. Alguns meses depois, eu na igreja, ok? Eu preguei num domingo de manhã, o pastor me levou para almoçar, ele tinha chamado também alguns executivos para o almoço. E então, estávamos no restaurante, no banheiro masculino, ok? E aquele executivo comigo, lavando as mãos, enxugando. O homem olha para mim e diz: John, que tipo de relógio você quer? Eu olhei e disse: o quê? Ele disse: que tipo de relógio você gostaria de ter? Eu disse: você não quer saber? Ele disse: sim, eu quero saber que tipo de relógio você quer. Eu disse: certo, você quer saber? Eu digo: eu quero um Breitling. Entenda, os Breitling são feitos por uma indústria automotiva chamada Bentley. É um relógio muito sofisticado, ok? Eu tinha visto no pulso de um cara anos atrás. Eles eram feitos originalmente para aviadores e pilotos, e eu gostava de voar, embora não fosse piloto, e eu pensava, sabe, é um relógio muito bonito. Ei, você não encontra esse relógio em todas as cidades, sabe? Em Colorado Springs não havia desses relógios. E Lisa e eu fomos numa cidade, eu vi um Breitling, vi a etiqueta e disse: oh, não... Então, eu era o relógio que eu queria. E eu disse àquele homem no banheiro. O homem levanta a manga e ele tinha um novinho, um Navitimer, que era um Breitling de último tipo para aviadores, ali no pulso dele. E ele disse: John, enquanto você pregava esta manhã, Deus me disse para dar isso a você. Agora, este relógio valia 35 vezes mais do que o relógio que eu dei. Eu fiquei ali sentado olhando. Deixa eu contar algo. Toda vez que eu olho para o relógio, eu vejo como um presente de papai. Eu vou ser honesto, a maior recompensa que ele me deu, e deu a Lisa, foi aquela pessoa que colocou nossos livros em 40 e poucos idiomas. Mas sabem... Toda vez que eu vejo isso, eu digo: papai, você realmente me ama? Realmente nos ama? É isso que Deus fará quando você honrar, especialmente quando as pessoas te tratam de forma errada. Estão entendendo? Eu espero que isso esteja bem claro para vocês agora. Já estamos na 9ª sessão. Que honrar é amar genuinamente. Repitam: amar genuinamente. É necessário temor santo e amor incondicional para andar em honra. Nós vemos em Romanos 12, eu pedi para você abrir e pôr um marcador, você o fez? Então vá para Romanos capítulo 12, eu quero ler isto. Nos é dito em Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10, que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal e honra, dando a preferência uns aos outros. Agora existe tanta coisa só neste verso que eu quero dividi-lo. Notem primeiramente que Paulo diz, ele diz que o amor seja sem hipocrisia, então a primeira coisa que devemos cuidar é que não haja hipocrisia no amor. Qual a definição de hipocrisia? O dicionário diz assim: esconder o verdadeiro caráter de alguém ou suas intenções. Vou ler de novo. A definição de hipocrisia é esconder o verdadeiro caráter de alguém ou suas intenções. Isso se caracteriza por alguém que age como se honrasse externamente com seus atos e palavras, mas por dentro eles criticam, invejam ou até te desprezam.
ou na sua ausência eles te derrubam, difamam ou caluniam. Agora sabe, muitos anos vivemos na parte sul dos Estados Unidos, boa parte da minha vida eu passei no sul. Sabe, é interessante, na parte sul dos Estados Unidos temos o que chamamos de hospitalidade do sul, entendem? Sabe, cavalheiros do sul, beleza do sul, por aí vai. E então na cultura do sul, o que eles querem dizer é que treinam pessoas a tratar os outros com respeito e honra. Agora notei que às vezes isso é muito bom, porque muitas pessoas no sul são muito honráveis e eu gosto disso. Agora notei que por isso ser ensinado, muitas vezes as pessoas entendem que devem fingir, ou seja, eles começam a fingir. E por isso eles honram, tratam você com respeito na sua frente, mas quando dão as costas, eu já ouvi pessoas falando de outras e... Uou, quando você estava com eles foi tão doce e bom, e agora falam deles como ratos. A honra nunca pode ser feita com fingimento. Isto só leva ao engano e definitivamente não há recompensa no engano. Você diz amém para isso? Agora então, Paulo continua, se você olhar no livro de Romanos, capítulo 12 de novo, verso 9, que o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O que a Bíblia quer dizer com detestar o que é mal e se apegar ao bem? Simplesmente é o temor do Senhor. Repitam, temor do Senhor. Certo? Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Repita comigo, odiar. Não, diga bem forte, odiar. O temor do Senhor é odiar. Repita, odiar o mal. Isso que quer dizer temer a Deus, odiar o mal, certo? O temor do Senhor nos livra do engano. Impede que fiquemos cegos diante de um comportamento hipócrita. Vamos examinar novamente a repreensão de Deus por Isaías a respeito disso. É Isaías 29:13, ouçam com atenção, não precisam abrir, porque eu vou ler na versão Novo Padrão Americano atualizado. Visto que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, repitam, honra. Com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo, sua reverência para comigo, consiste em tradição aprendidas mecanicamente. Então o temor do Senhor deles consiste em tradições que aprenderam mecanicamente. Repita, mecânico. A palavra mecânico, vou dar a definição, ouçam com atenção. Significa repetição frequente de palavras ou sons sem atentar para o seu significado ou seus princípios. Preciso falar de novo? Repetição frequente de palavras ou sons sem atentar para o seu significado ou seus princípios, ok? Então Deus declara que o povo demonstra honra com a sua boca. Em outras partes no livro de Isaías ele diz, eles me honram com ações, ok? Mas os corações não estão nisso, ok? Então o seu temor não é temor, a sua honra não é honra. Como assim? Por causa da ausência do temor do Senhor, o seu temor para comigo é mera rotina, algo que simplesmente se tornou um hábito. Estão comigo? Então mecânico é algo que está relacionado à rotina. Então isso é visto com muita frequência no ambiente da igreja. Estamos tão focados em sermos educados ou legais, polidos, que perdemos o costume de falar o que está no coração, certo? Eu vou dar um exemplo, vamos para o exemplo. Digamos que Steve está apressado para uma reunião e ele tem que chegar lá, ok? E ele está correndo pelo shopping e do outro lado do shopping está Jim. Agora Jim vai à mesma igreja que o Steve e o Steve não vê o Jim há muito tempo e o Steve fica, oh meu Deus, eu tenho esta reunião em 5 minutos, eu tenho que andar por 4 minutos, não dá para falar com ele, se eu falar com ele vai estragar tudo. E ele vai andando e olha assim de lado e quando olha de lado Jim cruza o olhar e Jim começa a andar em direção a ele, certo? E então agora o Steve, começa a andar em direção a Jim e antes de qualquer coisa acontecer o Steve... Jim, glória a Deus, como é bom te ver. Rapaz, e eles começam a conversar e então o Steve... Sabe, Jim, eu estou indo para uma reunião agora, não posso demorar, mas eu vou te ligar, a gente se reencontra e conversa. E o Jim diz, ok, cara. E vão embora. Agora vamos falar dessa interação, ok? Primeiramente, Steve olha pro Jim e faz... Jim, glória a Deus. Deus era a pessoa mais distante da sua mente. Isso é apenas um clichê cristão que falamos quando estamos numa situação desconfortável. Segundo, glória a Deus, que bom, não é bom ver você?
ele estava torcendo pro cara não ver ele. E ele, que bom te ver. E aí ele diz, ei, eu vou pra uma reunião, mas eu te ligo, a gente se reencontra. Ele não tem nenhuma intenção de ligar e reencontrá-lo. Ele só está encerrando a conversa porque tem que ir. Agora, por que será que o Steve não fica em condenação? Eu digo por quê. Porque tudo é rotina. Uma rotina se desenvolveu em sua vida e ele diz essas coisas e aprendeu a não falar pelo seu coração. Está bem quieto nessa igreja? Você está aí? Eu sei que isso é pegar um pouco pesado, não é? Porque ele não entra em condenação, a resposta é simples. Ele aprendeu a amar com fingimento por causa da falta do temor do Senhor em sua vida. Isso leva ele a um estilo de vida mecânico, repitam, mecânico. A uma rotina que demonstra amor e honra, quando na verdade é apenas uma forma oca de amor e honra. O temor do Senhor nos mantém cientes do fato de que Deus conhece em detalhes todo o pensamento e intenção, assim como cada palavra que dizemos. É isso que o temor do Senhor faz. Sabe o que acontece quando as pessoas param de temer a Deus? Elas o reduzem ao seu nível. Note, o povo do Velho Testamento, o tempo todo líderes dizendo Deus não está vendo o que fazemos. É isso que a falta do temor do Senhor faz, reduz Deus a alguém que está no seu nível, como se ele não soubesse o que você pensa, sente ou faz. Você tenta esconder dele. O temor do Senhor sabe que não dá para esconder nada de Deus, certo? Por quê? Porque em Lucas 12, Jesus declarou, digo-vos, não temais aqueles que matam o corpo, mas temam a Deus que depois da morte tem o poder de lançar no inferno. Por que Jesus diz isso? Por causa do verso anterior, Lucas 12, versos de 1 a 5, ele diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Em outras palavras, tudo que é secreto ou escondido está exposto para Deus. Deus sabe o que acontece. Quando você percebe isso, isto abre seu coração para o temor do Senhor. Estão comigo? Salmos 34, de 11 a 14 diz, quando se tem o temor do Senhor, veja o que acontece. Salmos 34, 11 diz, vinde filhos e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Quando o temor do Senhor está em você, você não fala dolosamente, você fala do seu coração. Ouçam aqui, é muito importante aprendermos, mantermos e protegermos nossa habilidade de falar do coração. É isso que Jesus quer dizer quando diz Deus está procurando os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade vem da palavra grega que quer dizer o nível básico de um ser humano ou coração do ser humano. Deus diz, eu não quero você com uma repetição vã de orações. Fale comigo o que está no seu coração. Eu estou pregando melhor e alguns dizem amém agora. Então, temor do Senhor, repitam, temor do Senhor, evita que sejamos mecânicos, o que é causado quando deixamos a honra genuína. Devemos amar em verdade, isso só é feito com paixão e busca por andarmos no temor do Senhor. Como é terrível para nós vivermos fingindo, e apenas o temor do Senhor pode nos tirar disso. Então, em Romanos 12, que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Agora veja esta parte aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, em honra, repitam honra, dando preferência uns aos outros. A honra dá preferência ao outro porque valoriza e estima. Paulo diz de novo em Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 5, ouça com atenção, pode abrir se quiser. Filipenses capítulo 2, ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há afetos e misericórdia, completai minha alegria pensando a mesma coisa, tenham o mesmo amor, tendo o mesmo sentimento, ouçam com atenção o que ele diz. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Que cada um de vocês não olhe apenas para seus interesses, mas também dos outros, que esta mente esteja em vocês, a qual também esteve em Cristo Jesus. Ouviram que esta mente esteja em vocês, a qual também esteve em Cristo Jesus? Eu nunca esqueço quando eu era um jovem cristão, eu estava dirigindo meu carro, estava em Dallas, Texas e sabia que Jesus estava falando comigo pelo Espírito Santo. Ele disse, filho, eu nunca vou esquecer. Ele disse, filho, você sabia que eu estimo você mais do que a mim mesmo? E como jovem cristão eu pensei, peraí. Como você, Jesus Cristo, pode estimar mais a mim, o pequeno John Bevere, do que a você mesmo? Por um minuto eu pensei, isso deve ser o diabo. Ok, ele está tentando me fazer pensar blasfêmias. Eu imediatamente falei de volta e disse, Senhor, eu não posso aceitar isso.
Você é Jesus, o Criador do universo? Sou eu, John, o pequeno John Bevere. Como assim você me estima mais? Você vai ter que me dar 3 passagens do Novo Testamento ou eu não vou acreditar no que você está dizendo. E sabe, o Senhor não teve nenhum problema com isso. Sabe, como jovem crente, e é maravilhoso, porque Deus disse em 1 João 4:1, teste os espíritos. Eu disse, ok, então você vai ter que me mostrar isso. E o Senhor disse para mim, John, o que Filipenses 2, verso 3 diz? Foi a passagem que eu acabei de ler, agora eu já conhecia, era um verso que eu memorizava. Então eu citei de pronto, disse, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E o Senhor disse para mim, bem, aí está a sua primeira passagem. Eu disse, não. Este é Paulo falando para a igreja de Filipos, falando para os filipenses considerarem uns superiores aos outros. Isso não está falando de você me amar mais do que a si mesmo. Então ele disse assim, filho, eu nunca disse a meus filhos para fazerem algo que eu mesmo não faça. Ele disse, esse é o problema com muitos pais hoje. Dizem aos filhos para fazerem coisas que eles não fazem. E depois não entendem um dia que dizem aos filhos para não fazer o que eles fazem e os filhos acabam fazendo. Não é estranho um pai olhar para o filho e dizer, não brigue com os outros, e a mãe e o pai brigam entre si. Alô, entendem o que eu digo? Então ele estava me dizendo, estão comigo? E então o Senhor disse, aí está a sua primeira passagem. Eu disse, bem, vai ter que me dar mais 2. Eu não estou convencido. E ele me disse, quem foi pendurado na cruz? Eu ou você? E de repente eu me calei. E eu ouvi dizer, fui eu naquela cruz, John. Eu levei seu pecado. Carreguei seu julgamento. Carreguei sua vergonha. Carreguei sua culpa. Carreguei sua condenação. Carreguei suas doenças e enfermidades. Porque eu estimo você mais do que a mim mesmo. E eu, oh meu Deus. 1 Pedro 2:24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados para que vivamos para a justiça, por suas pisaduras fomos sarados. Aí está a segunda passagem, rapaz, eu chorava copiosamente. E eu sabia, ok, qual a terceira? E a terceira foi Romanos 12:10. Amai-vos uns aos outros cordialmente com amor fraternal, dando honra uns aos outros. Ele disse, John, com amor fraternal, dando honra uns aos outros. Ele disse, eu sou primogênito de muitos irmãos. Romanos 8:29. Eu honro meus irmãos e irmãs mais do que honro a mim mesmo. E quer saber o que ele falou para mim se aplica a cada um de nós que nascemos de novo? Você pode dizer para mim agora, e eu vou encerrar em 2 minutos, mas John, este é Jesus Cristo, nunca poderíamos amar assim. Bem, aqui está o fato extraordinário, podemos. Por quê? Porque Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo quando entregamos nossas vidas a Jesus. Você tem este amor com o qual Jesus nos ama e honra no seu coração? E deixa eu mostrar a evidência disso na vida de Paulo. Estão comigo? Vou mostrar em Romanos capítulo 9. Eu quero que vocês ouçam o que Paulo diz, porque vocês vão ver o amor de Jesus Cristo na vida de Paulo. Paulo escreve em Romanos capítulo 9, versos de 1 a 3, nova tradução viva. Ouçam estas palavras, eu quero que todos olhem para mim e ouçam. Na presença de Cristo, eu falo com total verdade, eu não minto. E a minha consciência e o Espírito Santo confirmam que o que eu estou dizendo é verdade. Meu coração está cheio de amargura e tristeza infinita pelo meu povo, meus irmãos judeus e irmãs. Eu desejaria ser amaldiçoado para sempre, cortado de Cristo, se isso os salvasse. Vocês ouviram o que ele disse? Eu desejaria ser maldito para sempre, cortado de Cristo, a eternidade no inferno, se isso salvasse meus irmãos e irmãs. Sabe, eu leio esses 3 versos e eu tremo, porque eu sei que ainda não estou lá. Eu sei que não foi desenvolvido em mim e eu quero me desenvolver assim. Mas Paulo está dizendo exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus nos estimou mais do que a si mesmo e levou o nosso julgamento. E ele foi para o inferno e Paulo diz, eu quero fazer o mesmo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e sabe o que mais me impressiona? O Espírito Santo uma vez me disse, John, eu nunca teria permitido Paulo escrever isso se ele não se sentisse realmente assim no seu coração. Porque se ele escrevesse isso com fingimento, sem querer dizer, seria uma mentira e não há mentiras nas Escrituras.
Então a única forma de Deus permitir a Paulo escrever isso era Paulo realmente sentindo isso. Paulo tinha tanta honra por seus companheiros. E se andarmos nesse tipo de honra, você não acredita as recompensas que verá em sua vida? As recompensas, e deixa eu dizer algo, não pense em recompensas de forma egoísta. Quando eu olho as recompensas que eu recebi quando honrei aquele pastor, a recompensa foi levar o evangelho a mais pessoas. Não há recompensa maior. Deus não poderia ter me dado nada maior. O relógio foi legal, mas nada maior do que levar o evangelho às nações perseguidas que precisavam da mensagem de Deus. Se honrarmos aqueles no nosso nível, Jesus diz que receberemos a recompensa do justo. Receberam algo hoje? Vejo vocês semana que vem. Vocês são ótimos.